Saudações, querido Ivan. Olá, Virgílio, tudo bom? Como é que vamos aí? Muito Olha, quente tudo no Rio? tranquilo? Vamos aí mais uma vez para o nosso ponte aérea, nossos 40 minutos aí de boas trocas, boas partilhas dentro do campo da geriatria. Você está bem? Beleza, eu estou bem. Eu tinha te perguntado do calor, e aí? Muito quente? Poxa, Rio de Janeiro tá terrível, né? Sensação térmica de 47, 50 e aquilo, né? Ó, Beber água, hidratar, hidratar, beber água, hidratar, hidratar. eu Dadas as sempre penso alterações. nos nossos idosos, né? Igual você aí. Justamente, justamente, né? Aí eu sei que tá quente também, mas eu não sei se tá como aqui. Com certeza tá menos. E depois, final do dia, sempre tem um risco de alagar alguma coisa com a chuva que vem na sequência. Bom, sigamos protegidos aí fazendo um bom voo, né? Com certeza. Vamos lá, vamos decolar o nosso avião. É isso, é isso. E aí, hoje então, um grande tópico para nós dois, né? Como pessoas que estudam, né, tem uma dedicação aí, falar um pouco sobre fragilidade, né? E aí eu acho que dando uma introdução que todos nós que estudamos fragilidade, né, Virgílio, a gente sempre se depara num grande paradoxo, né? Às vezes a gente fala muito de fragilidade, mas leva pouca fragilidade para dentro do nosso consultório, para dentro do nosso hospital, né? E isso não é só de médico, isso é todo profissional que lida com idoso, né? Estudam, sabem que isso existe, mas eu tenho alguns slides que você já deve ter visto até, que é igual o Papai Noel, né? Que a gente tem no nosso sentimento a imagem, né? Mas no dia a dia a gente sabe que ele não existe, né? Então parece que esse é o denominador final da fragilidade para muitos profissionais, né? E eu acho que é muito compreensível, né, que a gente vai desenvolver nossa conversa do porquê que esse fenômeno acontece, né? Que eu acho que a gente vai abordar um pouco por que chega pouca fragilidade na prática clínica, né? Logo aqui no começo da nossa conversa. Mas nessa segunda temporada a gente vai sempre tentar dar nortes práticos, né? Então a gente vai falar um pouco da nossa prática, da nossa vivência, de como a gente analisa, né, a literatura e como nós somos assistencialistas, né, muito assistencialistas eu e você. Então a gente vai falar da nossa experiência prática, né, no dia a dia, o que a gente poderia fazer para trazer a fragilidade para mais perto da gente, que com certeza é útil, não é? Não, não, com toda certeza. Porque, assim, quando a gente observa muito das discussões em congressos, em eventos, assim, a gente fica, né, modelo X, modelo Y, e como a gente sabe, existem mais de 35 instrumentos para medir essa síndrome geriátrica, né? Mas como você está dizendo, como é que eu vou ver no meu dia a dia o que que eu quero daquele indivíduo? Né? O professor Rockwood, um dos ícones, né, do grupo canadense que fala, ele falava, não, eu vejo a fragilidade, eu sei que ela está ali, eu não consigo medir. Isso lá nos idos de 98, 97, mais ou menos. Hoje a gente tem uma riqueza de dados que conseguem e fazem sim, e que não são nós, geriatras, ultra especialistas na área, estudantes, né, mestrado, doutorado, livre docência, tudo nessa área, mas até mesmo o clínico, a atenção primária, para que a gente possa efetivamente identificar esse nosso idoso frágil, né? É verdade, é verdade. Você até falou da atenção primária, né? E em 2020 a gente publicou aquele consenso da ICFSR, né? Para justamente rastrear a fragilidade na atenção primária, né? Então esse é um documento que as pessoas encontram gratuitamente, porque justamente essa preocupação, né, Virgínia? A gente, como às vezes vamos nomear aqui ultra especialistas, né? Então que além da geriatria a gente faz muito essa visão da sarcopenia, da fragilidade, isso está já no nosso DNA de atendimento, mas é muito pequeno, é a ponta do iceberg, né? A gente tem que ter uma penetração maior na base, né? Então, é mais um motivador da gente ter trazido esse tema para nós aqui. Mas vamos lá, então, vamos começar a abordar a questão, né? Eu acho que primeiro, eu acho que a gente tem que definir o que é a definição ampla, né, do que é a fragilidade e como que a gente pode, talvez, exemplificar nos modelos mais estruturados, que são mais comuns, né, que são centrais e que a partir deles que se derivou
alguns desses modelos que você citou hoje, mais de 35 critérios por aí, instrumentos validados aí para ver fragilidade, né? Pois é, eu acho que isso é super importante, né, Ivan? Quando o paciente chega para a gente, até por, sei lá, indicação, ele já vem para a gente no estágio, muitas vezes, naquela mais avançada fragilidade, no failure to thrive. É antes que a gente tem que pegar, é muito antes, né? E essa história, né, Ivan, isso começa da década de 70, o Winograd, década de 80, mas em especial um paper de 92, né, Preventing Frail Health, né, do Buntner e colaboradores, onde ele tem uma definição inicial do que seria a fragilidade, né? Seria uma vulnerabilidade biológica associada ao envelhecimento, onde, diante de estressores, eventos adversos começam a acontecer. E dentro desses eventos adversos, a capacidade de controle homeostático do indivíduo idoso, ela vai reduzindo. Ou seja, é uma infecção urinária onde a capacidade homeostática cai, ele não consegue soerguer-se ao nível anterior, e ele entra na clássica ou clássico espiral de desfechos indesejáveis. E dada a complexidade do que as síndromes geriátricas elas são, então, um modelo concêntrico, sinérgico e, ao mesmo tempo, imbricado em características que a gente pega todos os órgãos, todos os sistemas, né? Tem uma imagem linda no Hazard, no Tratado Americano de Geriatria, até da professora Linda Fried, né, e o grupo da John Hopkins, onde ela traduz isso de forma muito, muito concreta, onde uma doença gera alteração em um sistema, em um órgão, uma síndrome clínica gera alterações em vários outros sistemas, mas a síndrome geriátrica é isso, ela é concêntrica, ela é sinérgica, e a fragilidade, ela perpassa os clássicos, né? Os 5 Is clássicos da geriatria. Então, nessa definição, essa vulnerabilidade biológica associada ao envelhecimento, como um contexto, um conceito inicial, e essa queda da capacidade homeostática, homeodinâmica, os indivíduos começam a entrar nessa espiral negativa. Esse termo, failure to thrive, né? A incapacidade do resgate. É aquele nosso idoso, né, Ivan, que já está lá na enfermaria há 150 dias, 180 dias, um ano, e ele faz um novo evento, uma infecção urinária, ele faz uma lesão de pele por pressão, a gente consegue melhorar com nutrição, com atividade física, mas a gente observa que o tênue limite, né, dessa percepção, como o professor Rockwood dizia, né, eu consigo ver a fragilidade. Naquele momento, na década de 90, não conseguia. Mas hoje o que a gente sabe, a partir desse conceito inicial, é que inúmeros pesquisadores, né, desenvolveram uma série de trabalhos na tentativa de analisar quais seriam, ou qual seria um modelo fisiopatológico que pudesse sugerir a identificação dessa condição clínica. E aí a gente tem marcante, né, Ivan, o trabalho do Cardiovascular Health Study, né, com a professora Linda Fried, a equipe do John Hopkins, onde, na verdade, esse estudo ele não foi um desenho de estudo feito para a fragilidade, era um estudo de questões ou condições cardiovasculares. De forma muito sagaz, a professora Linda Fried, dentro da saúde pública, dentro da atenção primária, apesar de um centro, né, altamente especializado, ela falou, poxa, existe um modelo de uma condição clínica que está fazendo com que os idosos apresentem cada vez mais desfechos indesejáveis, baseados naquele eixo de sarcopenia, distúrbio endócrino, distúrbio imune. Ela propôs, né, um ciclo, uma espiral de marcadores que estatisticamente foram analisados nessa população de 5.700 indivíduos, e identificou que 5 grandes itens, né, estariam associadas a desfechos, né, ou uma maior probabilidade de risco estatisticamente demonstrada, né, de eventos indesejáveis, de institucionalização, de infecções, de repetição, de quedas, em especial o desfecho duro, pior de todos, que é a própria morte, né? Então, esse é o trabalho ícone de 2001, que é conhecido como o fenótipo da fragilidade. Esses 5 itens, eles foram maciçamente replicados e ainda o são até hoje, né? Esse é talvez, né, Ivan, um primeiro olhar sobre essa condição clínica. Ao mesmo tempo, né, Mitninsky, juntamente com o grupo canadense e a coordenação do professor Kenneth Rockwood, eles pensavam também a fragilidade através de um modelo de somatório de déficits. Porque, assim, no frigir dos ovos, o melhor instrumento para a gente ver a fragilidade é a avaliação geriátrica ampla. Ou seja, a gente tem uma equipe de profissional olhando o idoso, mas o que a gente deseja é que a gente tenha um instrumento fácil, simples,
prático, barato, que eu posso aplicar em pouco tempo e identificar esse indivíduo no meu consultório, no meu ambulatório da atenção primária, para que com isso eu consiga dizer quem são os verdadeiros positivos e quem são os verdadeiros negativos. No olhar do grupo canadense, é, mais do que um modelo fisiopatológico propriamente dito, né? Então, como a gente sabe, eles identificavam a fragilidade como esse somatório de déficits, né? E em 2004, eles publicaram também um grande paper fazendo uma análise a partir de um conjunto de mais de 90 itens, identificando quais aqueles estariam mais correlacionados ou não a esses desfechos indesejáveis. E mais do que isso, o somatório desses itens, que envolvem não somente condições biológicas, como os 5 critérios de fragilidade de Fried, ou o fenótipo, né? Mas critérios que envolviam desde rede de amparo social, que envolviam desde visão, cognição, ou seja, um modelo muito mais amplo, mas ao mesmo tempo também bastante trabalhoso, que em publicações subsequentes, né, foram reduzindo de número de 90 para 72 itens, depois para 36 itens, chegando até hoje, o que nós discutimos, né, lá na temporada passada, entre fragilidade e Covid, entre os instrumentos mais aplicados na identificação daqueles indivíduos que apresentam também desfechos indesejáveis, mas com Covid, que é o índice de fragilidade, né? Então, assim, esses dois grandes modelos são os modelos que permeiam em todo o mundo as análises dos mais de 35 instrumentos para identificar a fragilidade, né? Essa publicação, a gente pode deixar nas referências depois, é uma publicação da professora Glória Aguayo, onde ela faz uma comparação entre esses 35 instrumentos, baseados no modelo fisiopatológico, ou seja, essa espiral negativa de eventos indesejáveis, com esses 3 itens, sarcopenia, neuroendócrino e imune, e o modelo de acúmulo de déficits. Sem sombra de dúvida, né, Ivan? Todos os dois modelos conseguem, de forma clara, objetiva e explícita, apresentar desfechos ruins, né? Um é melhor que o outro melhor que um. Não, os dois apresentam que, se eu tenho os itens alterados, no modelo de Fried, 3 ou mais itens de redução da velocidade da marcha, redução da força de preensão palmar, sensação de exaustão, perda de peso e gasto calórico reduzido, ou, não vou citar os 90 itens, que eu nem sei de cabeça do professor Rockwood, mas assim, se eles apresentam-se alterados, esse indivíduo, sim, ele tem desfechos indesejáveis e, sim, tem mortalidade. E, obviamente, reconhecendo precocemente esses indivíduos, eu tenho uma possibilidade de intervenção. Os dados no Brasil, estudo SAB, estudo Fibra, os vários pequenos estudos transversais que estão sendo analisados, mostram uma variação e uma prevalência, né, da fragilidade de acordo com o instrumento que é utilizado, né? O consenso brasileiro, do qual nós participamos, né, em 2018, mostrava para a gente que assim, a gente tinha uma prevalência, uma variação de prevalência da fragilidade de 8%, melhor dizendo, 7,2%, até 43%. Mas depende de que instrumento eu estou usando, depende de que cenário eu estou avaliando. Obviamente, aqui no Brasil, o instrumento mais utilizado é o instrumento da professora Linda Friis, do Cardiovascular Health Study, fenótipo. Entretanto, vários outros instrumentos estão sendo utilizados. Em Belo Horizonte, com o professor Edgar, né? Os núcleos do Tilburg Frailty Scale, Groningen Frailty Scale, Edmonton Frailty Scale, mas sempre baseados mais ou menos nesses contextos, nessa prevalência associada com esses inúmeros desfechos indesejáveis que a fragilidade traz para os nossos idosos, né, Ivan? Com certeza. Basicamente o que a gente acaba tendo, né, até para os nossos ouvintes, ouvir assim um resumo, né, que você falou muito bem. A gente basicamente tem duas grandes correntes, né? Uma corrente que tem menos instrumentos, que são instrumentos unidimensionais, né, mais físicos, né? Então, que são derivados do fenótipo ou da fragilidade física, né? Que a gente poderia pensar numa síndrome geriátrica, como você bem disse, esses 5 componentes que entraram aí no modelo fenotípico. E a outra linha seriam instrumentos que são mais multidimensionais, como você falou bem, que vêm aspectos sociais, socioeconômicos, de disfunção, de sintomas, de sinais, de doenças, até mesmo de exame laboratorial, né, Virgínia? Às vezes entra nos modelos do índice de fragilidade. E aí você tem uma derivação de vários instrumentos que são multidimensionais,
Você citou alguns, o Tilburg é um exemplo clássico, tem sessões física, psíquica, social, então são mais multidimensionais. E aí talvez às vezes as pessoas se confundem, né? Mas e qual é a escola que eu devo ir, né? Unidimensional ou multidimensional? As pessoas me perguntam muito isso. Eu falo, olha, depende muito do que você quer ver, né? Então, se você quer olhar uma síndrome geriátrica, uma coisa física na sua frente, que é o conceito que estava lá da década de 60 até os anos 2000, que quando você falava para algum geriatra ou gerontólogo, que é um idoso frágil, vulnerável, ele imaginava alguém com bengala, andando devagar, curvado, com demência, quer dizer, um idoso muito vulnerável, fisicamente falando, né? Então, isso é uma síndrome geriátrica mesmo. Agora, se você quer ver fragilidade de uma forma ampla, né, um envelhecimento, vamos chamar, né, Virgílio, acelerado ou disfuncional, uma coisa bem ampla, talvez uma coisa mais prognóstica, talvez uma coisa que mostre muito mais a carga multimórbida desse paciente, aí talvez o índice de fragilidade, né? Eu sempre falo isso, depende do que você quer ver. É uma questão, não é que é difícil, é questão de você escolher exatamente o que você quer ver aí na sua frente. Não, e eu acho que esse é o ponto, né? E de forma bastante interessante, quando a gente participou, né? Teve o privilégio de participar do consenso brasileiro, uma ideia ficou muito clara, né? O elemento biológico, como você muito pontuou, e o que a gente chamou, pela literatura identificada aqui no Brasil, de vulnerabilidade. A vulnerabilidade é um conceito muito mais amplo, que envolve psique, social, e às vezes a fragilidade biológica é muito mais centrada. Eu gosto muito de pensar, assim como, né, você está colocando, que talvez um modelo multidimensional, sim, eu posso olhar no consultório, mas talvez um parafuso macrométrico diante da situação maior. Ou seja, eu consigo ter uma visão grande, e aí quando eu estou perto do indivíduo, eu trago as medidas mais próximas, mais biológicas, mais sindrômicas mesmo. Mas, assim, é a forma através da qual a gente pode pensar juntos, né, nesse sentido. É verdade. Agora, uma coisa que as pessoas falam muito é que quando elas olham ambos modelos, tanto a fragilidade física vem desses 5 critérios da Linda Fried, mesmo quando as pessoas olham critérios adaptados aqui no Brasil, como o SABio, Fibra, são exemplos ótimos que você citou. E quando as pessoas olham o outro modelo, o modelo do acúmulo de déficits, né, que tem índices de fragilidade que tem no mínimo 30 itens, né, porque não tem modelo menor do que 30, e até com 107 itens, por exemplo, né? As pessoas sempre fazem também essa pergunta para mim, Virgílio, que eu acho que é importante a gente discutir hoje aqui. Poxa vida, mas como é que eu vou fazer isso no meu consultório? Esses 5 itens do fenótipo de fragilidade é meio complexo eu fazer no meu consultório. Eu queria que você comentasse. E quando as pessoas olham o índice de fragilidade, elas também me perguntam assim: mas qual que é o índice bom? Eu tenho que montar um índice? Eu pego de alguém? Eu uso eletrônico? O que eu faço? Então, vamos entrar nessa área Essa é interessante. uma ótima pergunta, né? Porque quando a gente analisa, vamos pensar no fenótipo no primeiro momento, né? Mais uma vez, o que eu quero sempre de um instrumento de rastreio, né? Eu quero que ele seja simples, que ele seja prático, objetivo, não me tome tempo e tenha validade, confiabilidade e uma boa acurácia, né? É isso que a gente sempre quer. Se a gente pega alguns dos itens, por exemplo, originais do fenótipo da fragilidade, gasto calórico. O instrumento original para que foi utilizado para a gente verificar o gasto calórico é um instrumento chamado Minnesota Leisure Time Activities. É um instrumento desenvolvido em Minnesota, onde, entre as atividades realizadas, era caçar urso, andar de barco, jogar golfe. Como é que nós vamos aplicar isso? De forma muito inovadora. Pois é, como é que nós vamos fazer uma validação desse instrumento aqui? Não tem, né? Eu vou aqui no Rio de Janeiro, eu vou correr de outras coisas, não é de urso, não. Mas o fato é que, assim, de forma muito bem pensada, da professora Ieda e o grupo sabe, né, a saudosa professora Maria Lúcia Lebrão, que eles fizeram era adaptar. Eu vou adaptar para o IPAC, eu vou vamos pensar em outros instrumentos, né? 2 perguntas do CESD. Felizmente, o CESD é um instrumento que avalia a depressão. Tinham lá 2 perguntas, também oriundas do original, mas já que tinha uma validação para o Brasil. Mas aí vem 2 outros itens, né, para a gente pensar, como nós já discutimos semana passada na sarcopenia, 15 dias atrás, né?
É, Quais são os pontos de corte para velocidade e para força? Né? O que a gente vai usar? Nós vamos usar o que está estabelecido, mesmo em populações externas. Mas, assim, novos dados a gente tem que estar sempre estudando. Então, se a gente pensa no fenótipo, né, é também difícil aplicar na nossa realidade. E, por outro lado, se a gente pensa no índice de 107 itens, nossa consulta, muitas das vezes, no atendimento de atenção, se a gente está na atenção primária, tem, às vezes, o gestor nas nossas costas, onde assim, a gente tem não tem, liberdade, não Ivan, tem. de no nosso consultório, a gente atender uma hora e meia, mas não, essa a gente sabe, não é essa a realidade. Tem mais 20 idosos para eu atender, o colega que está assistindo, enfim, em qualquer cenário, dos rincões do Brasil, nos grandes centros, a gente tem que ter velocidade, e aplicar 107 itens é complicado. Mas eis Muito. que a satisfação e a alegria da ciência, junto com vocês aí de São Paulo, trouxeram aí para a gente um instrumento prático, simples, objetivo, que consegue dar para a gente uma boa acurácia, um mergulho mais profundo e identificar quem é o frágil ou não. Esse instrumento é um instrumento freio, né, Ivan? Que você tem total familiaridade aí com ele. Que mensura a fadiga, que mensura a resistência, mensura capacidade aeróbica, a presença ou não de doenças e a perda de peso. A gente vai perguntar para o paciente esses 5 itens. 3 ou mais itens me fala a favor de um rastreio positivo para a fragilidade e de questões muito objetivas. O senhor está sentindo cansado? Sim ou não? Consegue subir um lance de escada? Sim ou não? Pode andar um quarteirão? Sim ou não? Tem mais de 5 doenças? Perdeu mais de 5% do seu peso de forma não intencional nos últimos 6 meses? Então, assim, é um instrumento super prático que no meu dia a dia a gente pode usar. Dá para a Com gente, certeza, né? A gente com consegue certeza. aplicar. Então, assim, é algo, a gente pode deixar, né, as referências aqui, e é importante, isso é aberto, né, para todos nós, a gente ler e aprender sobre esse item. Agora, pegando uma mescla de cada uma dessas aplicações práticas, uma das coisas que hoje já são parte do arsenal, é parte do nosso arsenal, né, Ivan? São duas medidas, né, que elas, de forma independente, são marcadores de prognóstico e de mortalidade, melhor dizendo, dos nossos idosos, que é a força de pressão palmar, que semana passada, retrasada, você falou longamente sobre isso, a importância do dinamômetro, isso é assim como o estetoscópio, o esfigmomanômetro, né? Isso é um arsenal da geriatria. E uma fita métrica no chão, o meu telefone aqui, que eu vou medir quanto tempo ele vai caminhar, a velocidade da marcha. Então, isso, esses dois instrumentos por si só, eles já conseguem dizer para a gente risco desse nosso idoso. Isso a gente já faz, a gente utiliza e a gente recomenda sempre, né, que os nossos pares assim o façam. Então, no dia a dia, Ivan, vamos usar o Frail, né, para a gente medir, rastrear e saber quem são e sempre utilizar força de preensão e a velocidade da marcha, né? Com certeza. E se o nosso ouvinte quiser ouvir um pouco mais sobre esses dois itens, né, que você está falando, é só ele olhar a temporada 1, os dois últimos capítulos, a gente fala sobre sinais vitais, né, em geriatria, que a gente vai falar de força de preensão, né, e a gente vai falar da velocidade da marcha, né. Agora, uma coisa muito interessante que você comentou do Frail, né, o Frail é livre, né, então qualquer um pode usar. A gente fez uma adaptação cultural, né, então, por exemplo, quando a gente estava validando, a gente percebeu que quando se perguntava, por exemplo, perda de peso em 12 meses, o brasileiro não tem muito essa memória de um ano, que a gente fez 6 meses, que seria muito melhor. Né? Então, é um documento que uma documentação que teve, né, uma adaptação transcultural da escala, né? Então, tem todo esse estudo, né, foi muito bem documentado nesse sentido. E fácil de se usar, né? Então, é uma coisa factível. E às vezes as pessoas trazem críticas para mim, elas falam, mas é um instrumento que ele tem uma sensibilidade baixa, né? Mas eu sempre falo o seguinte, olha, tem dois aspectos centrais, a especificidade é muito alta. Então, se um indivíduo da sua frente tem Frail 0, ele é super robusto, ele não é frágil, esquece ele, né? Mas e se o indivíduo tiver 5 de 5 itens, então a Frail tem 5 respostas positivas, então, nossa, ele é super frágil? Não, ele tem 30%, 40% de sensibilidade, então você teria que avaliar ele melhor. Mas como que eu faço isso? Então, é mais ou menos o que você está falando. Então, poxa, veja com carinho, veja força de preensão, velocidade de marcha, confirma se ele realmente perdeu peso, se ele está com fadiga mesmo, se ele tem uma atividade física muito reduzida, né? Sedentarismo muito importante, uma limitação
né, de atividade espacial ali, fica só minimamente dentro da casa dele, quer dizer, o índice calórico dele deve ser baixo. Então, tem formas da gente fazer isso, né, de raciocinar na nossa prática. E eu falei que ia argumentar de forma dupla. O meu segundo argumento é uma coisa que eu sempre aprendi com o professor John Morley, que ele sempre me ensinou o seguinte, falou, olha, é melhor você fazer alguma coisa do que você não fazer nada, porque aí você vai virar o chato que critica tudo, mas não faz absolutamente nada para mudar o seu mundo, né? Então, eu acho que isso fica aqui essa nossa ideia para o nosso ouvinte, né? Para tentar mudar o nosso paradigma. Né? Eu lembro de uma frase dele, né? Meça, 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 escolha qualquer instrumento e meça, mensure esse dado. A gente replicou, inclusive, essa frase no brasileiro, porque, assim, desses 35 instrumentos existentes no mundo, né, para que a gente possa mensurar, aqui no Brasil, a gente viu que nós temos 13, 14, tenho 14 agora em andamento na tese de doutorado, até do Grupo do Sul, sendo analisado. Então, assim, vamos pegar esses instrumentos, vamos estudar, né? No Rio Grande do Sul, estão usando mais o Tilburg, aqui na UFRJ, a gente aqui está usando mais fenótipo. Independente da forma, é pensar o cenário onde eu vou medir, é pesquisa, é atenção primária, é terciária, se esse instrumento ele se adequa ao meu serviço e se eu treinei a equipe para poder habilmente utilizar esse instrumento, né? São as etapas, né, de cada uma dessas verificações, mas a importância, reforçando mais uma vez aquilo que você disse, mensurar, esse é o mais importante. E o céu é o limite, né, Virgílio? A gente tem que saber o tamanho da nossa roupa, né? Então, eu não vou falar de transplante cardíaco, porque eu não sou cirurgião cardíaco, nem um médico cardiologista especializado em transplante. Então, a gente tem que saber aonde a gente está. Então, eu sou geriatra, por exemplo, eu vejo muito foco em cima de idoso. Eu quero ser especialista em fragilidade. Bom, aí você vai aprofundar critérios, né? Seja multidimensional do índice de fragilidade, então você vai ter um índice que você acha que tem mais a sua cara, que foi validado na literatura e que você vai querer usar no seu dia a dia. Talvez esse índice seja no papel, talvez esse índice seja um índice já eletrônico. A gente tem pelo menos aí 3 modelos no mundo aí circulando, 4, né? A gente fez um também agora recente. Em 4 modelos circulantes, você pode pegar e usar aí no teu computador, faz uma planilha de Excel e você usa no seu dia a dia. E você pode ver a fragilidade física também, até com os critérios do SAB, do FIBRA, né? Até os critérios originais da Linda Feed, fazendo críticas, né? Como você falou, né? A gente não tem neve, não caça urso, não faz essas atividades aí bem diferentes, mas que é comum no hemisfério norte, mas impossíveis aqui no Brasil. Então, você, obviamente, se dedica, mas eu acho que a gente não pode perder o norte, em que grande parte de nós tem tempos mais reduzidos, a gente faz muitas atividades, muitos dos nossos ouvintes atendem idosos, não são médicos, não são geriatras, ou são geriatras, mas que não são especialistas em fragilidade, o foco deles é em várias outras questões, eles querem um instrumento fácil, assim como eles têm instrumentos para ver depressão, ver cognição. Eu acho que isso é uma questão importante. O que a gente tem que perder é o estigma de não, fragilidade é altamente difícil, eu não vou querer ver isso, porque não dá para ver. E aí você está perdendo uma janela de oportunidade, né, de identificar e atuar sobre essa síndrome, né? E por falar em atuar, né, Virgílio? E aí, finalmente, bom, ouvi a fragilidade na minha frente, ela existe, ela está lá, eu achei ela. O que eu faço? Pois é, pois é. Diagnosticamos, identificamos a condição clínica, apresentamos para o idoso e para a família, né? E assim, é o que a gente sabe, né, Ivan? É muito claro, e os papers mostram isso para a gente. Comorbidade, incapacidade funcional e fragilidade, e a mescla que se forma entre essas condições. São condições distintas. Muitas das vezes a gente tem um indivíduo frágil que tem comorbidades. Obviamente que a gente vai olhar essas comorbidades com muito carinho. É o hipertenso, é o diabético, é o que ele está com osteoartrose, ou não, ele está com a limitação da sua capacidade funcional, que é causa, efeito, efeito, causa. Mas o mais importante é tentar entender esse indivíduo, muito mais do que a doença que ele tem, né? Obviamente que os aspectos biológicos a gente vai fazer todas as intervenções. A literatura, ela traz para a gente alguns dados muito importantes, baseado em 4 grandes pilares, e desde o primeiro, né, a primeira publicação do estimado
professor Morley, né, que ele fala o call to action, né? Vamos nos chamar à ação. São 4 nichos, né? A gente tem a questão do movimento, que é de suma importância, a gente tem a questão da alimentação, que é de tamanha relevância, a gente tem a retirada da polifarmácia e também a vitamina D. Cada um desses 4 itens tem suas polêmicas e seus mergulhos específicos, né? Quando a gente fala de alimentação, e se a gente pensa que o modelo biológico ele alberga a sarcopenia como um dos elementos ali no meio, claro que a gente vai colocar proteína, mas o que a gente entende, né, Ivan, no frágil, que não adianta agora só proteína. A gente tem que ter um equilíbrio entre macro e micronutrientes na tentativa de entender por que essa homeostase não está voltando ao que era anteriormente, até que a gente consiga equilibrar isso de alguma forma. Então, assim, todos os papers, as revisões sistemáticas que nós temos, elas trazem isso para a gente de forma muito equilibrada. E aí entra o brilhantismo e o encanto de cuidar desses indivíduos, porque como estão lá, 7%, 8%. No estudo SAB são 8,4%. No estudo Fibra são 8,3%. Os diversos trabalhos, a prevalência se torna ou se expressa dessa forma. Vamos pensar em 10%. Só que esses 10% nos trabalhos de algo que a gente sabe que saúde a gente não tem preço para ela, né? Mas essa conta vem. A gente sabe que 10%, que são esses frágeis, eles são responsáveis por 40% a 60% de todo o custo. E são esses indivíduos que precisam desse encanto que a gerontologia traz para a gente, que é a equipe multiprofissional. Aqui, no olhar da nutrição, se possível for uma nutricionista, perfeito, né? Senão eu vou ter que aprender medidas de intervenção para ensinar a esse indivíduo a comer macro e micronutrientes. Comida. Segundo aspecto, movimento. A gente sabe que lá, como a gente viu há 2 semanas atrás, você muito bem pontuou, a questão dos exercícios resistivos, os anaeróbicos. Aqui, não só isso, a gente tem que fazer uma mescla. E aí os papers começam a fazer pegadinhas com a gente. Traz esse dado aí para a gente daqui a pouco. Porque aí a gente vê, será que os resistidos também, ou só eles são efetivos? Mas o movimento, ele é muito importante. Se a gente entende que dentro dos mecanismos fisiológicos, a gente está falando aqui no mais profundo, até em teoria dos fractais, sistema, órgão, célula, organela citoplasmática, a gente está lá dentro do fractal, que é responsável pelo deflagrar desse elemento. Oxidação, teorias biológicas do envelhecimento, mais das 32 teorias, mas assim, esses 2 elementos, comida e exercício, eles têm que fazer parte, seja o exercício com o fisioterapeuta ou com o educador físico para estar discutindo com a gente. Agora, o que é tácito e explícito é a presença da polifarmácia. No Brasil, definida como o uso de mais de 5 ou mais medicações, mas pensar muito mais na qualidade medicamentosa do que no número dela por si só, né? E assim, nesse indivíduo que já tem essa limitação da capacidade homeostática, toda a farmacocinética e farmacodinâmica inerente ao processo do envelhecimento, que já vai estar alterada pelas décadas de vida, nesse frágil, ainda vai estar ainda mais alterada por esse equilíbrio que não vai estar, vamos dizer, estável, vai estar em uma constante espiral negativa. E por último, também polêmico, naqueles que apresentam carência da vitamina D, a respectiva suplementação, caso ela esteja carente. Fiz o diagnóstico, identifiquei, propus a intervenção. Na nossa prática, eu tenho certeza que assim contigo, aqui é comigo, o paciente, quando vem para mim frágil, ele não vem só frágil. Apesar dos trabalhos trazerem isso para a gente, tem lá a fragilidade, 16%, se não me falha a memória, naquele trabalho de 2014, mas o fato é que ele é frágil, ele tem mais do que a fragilidade, a vulnerabilidade. Tem alterações da psique, fragilidade cognitiva, ele tem a rede de amparo social reduzida, e nos ambulatórios aqui nossos da UERJ, né, que ficam em frente à Mangueira, a insuficiência familiar, a insuficiência financeira, e toda a sorte de dificuldades associadas à história de vidas muito, muito doloridas, muito doloridas. É a mesma coisa que aí vocês veem no ambulatório da USP também, em Jundiaí, né? Enfim, então acho que fazer o diagnóstico, é tentar a gente reconhecer precocemente, propor intervenções, é o equilíbrio desses 4 nichos. Ensinar a comer, ensinar a se movimentar antes que os desfechos e essa capacidade homeostática estejam inadequada. Tirar os venenos que a gente prescreve, a gente sempre brinca, né? Geriatra é médico que não gosta de remédio. A gente usa quando ele é necessário, de forma equilibrada, de forma harmônica, usando o computador para mostrar a interação de um com a outra, seja qualquer tipo de aplicativo ou as referências que a gente tem, porque o medão nosso de droga é muito grande, né, Ivana? Já ensinaram isso para a gente a longa data. E aí, claro, a vitamina D também, né?
Com certeza. Eu realmente tenho essa mesma visão. A gente fica assustado, né, quando vê os dados de prevalência. A gente fez uma meta-análise em que a fragilidade física era 18%, a fragilidade geral era 24%. Né? A gente publicou, esses são os estudos do Brasil. A gente Uhum. publicou na Journal of Nutrition, Health and Aging. Depois a gente coloca aí nas referências. E aquilo me deixou assustadíssimo. Principalmente, Virgílio, que a maioria dos estudos era comunitário. Então, era estudo do Fibra, do SAB, que batia na porta e falava, e aí, Sim. como é que você está? Então, assim, é muito alto. E na literatura, a gente vê que a fragilidade é mais prevalente em países mais pobres. Então, no Brasil é um exemplo, né? Agora, às vezes as pessoas têm muita dúvida, eu vejo, né? Às vezes como abordar, né, a fragilidade, né? Elas acabam não pensando no que você disse. E vem aí uma segunda onda, eu vejo dificuldade. Então, você já mencionou bem. Como é que eu escrevo atividade física, né? Então, assim, em termos práticos, a pessoa tem que se movimentar, né? Como você bem disse, né? Então, a partir do momento que ela se movimenta, o gasto energético aumenta, ela sai do sedentarismo também. Então, qualquer movimento, caminhar já é bom. Agora, a nossa tendência é sempre apoiar intervenções físicas mais específicas, né? Então, especialmente com supervisão, por exemplo, de educador físico, fisioterapeuta, isso seria o padrão ouro. Mas, pelo menos, a gente começar também a falar que o indivíduo tem que ter uma carga, né? De quanto? Como essa carga, né? Então, normalmente, o que muitas vezes é uma coisa interessante para dividir aqui, que eu oriento, é assim, a gente tem o consenso da atividade física, né? E lá a gente postula o seguinte, olha, tenta ter, por exemplo, uma carga de 40% a 80% do teu peso máximo, né? Então, da capacidade de um único movimento que você, por exemplo, pega aqui no bíceps um saco de arroz de 5 quilos e é muito esforço. Nossa, que é o máximo. Tá, então tem que começar com metade disso. Então, vamos começar com 2 quilos, 2,5 kg. Tá? E aí começar a fazer uma movimentação, né? Isso às vezes é uma ponte para o indivíduo olhar e falar, nossa, é possível fazer isso, eu estou tendo uma melhora, e aí, por exemplo, ele contrata um serviço mais especializado de um fisioterapeuta educador físico, ou ele se convence que ele tem que fazer isso. Então, isso é também muito importante. A gente tem esse papel, que nem você falou, de fomentar isso, que as pessoas façam isso. Nutrição é a mesma coisa, né, Virginia? A gente tem que ter um estudo mínimo para saber orientar qual que é um prato ideal, questionar o que a pessoa come e saber suplementar naquelas opções, né, que você sempre fala uma frase famosa, né, fala assim, olha, não adianta se suplementar o indivíduo que é carente, ele não come nada, então ele tem que começar a comer e suplementar, ou suplementar depois que ele começa a comer, né? Então, suplementação, cada um faz um tipo, mas é importante a gente dar caloria, porque senão você não tem açúcar, não tem como fazer proteína, né? E proteína sempre é interessante, né? 1,2 a 1,5 grama por quilograma de peso, né? Então, é o mínimo que a gente pode fazer. Tirar droga, com certeza, como você bem disse, sempre é ouro, né? Você tirar de forma racional, inteligente, desprescrever, né? Então, é uma arte, tem técnicas, tem publicações, tem formas de a gente fazer, talvez até falar no Ponte Aérea no momento, né, de Ótimo, desprescrever, quem sabe esse ano, vamos falar disso, ótimo. desprescrição dos tópicos, né? E compensar as doenças, né? Não adianta você falar, olha, vamos fazer exercício, vamos comer, e o indivíduo está com insuficiência cardíaca descompensada na sua frente. Quer dizer, não adianta, né? A gente tem que compensar. E como você falou muito bem, as questões socioculturais, socioeconômicas, as redes sociais são muito importantes, né? Porque senão a gente fala tudo isso, mas não tem quem vá lá e ajude, né? Auxilie, né? Aquele idoso mais vulnerável a fazer tudo isso, né? Então acho que esse é o caminho mesmo. Muito bom, muito bom. E pensar nesse conjunto, né, Ivan? Porque a carga que esse idoso, quando vem para a gente, né, e ele traz, volto a dizer, eles vêm para a gente numa atenção acaba que sendo terciária, e a proposta terapêutica que a gente faz. E eu quero até deixar aqui, partilhar com todos, que eu tenho certeza que acontece contigo. Dá para melhorar.
Dá para Com melhorar. certeza. Ah, não, ele Com está lá certeza. ruinzinho. Não, 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 agora. Eu estava no consultório agora de manhã. Paciente que entra ou sai de uma unidade de internação e a gente propõe isso: 1,5 grama por quilo por dia, atividade física. Ou seja, o mundo ideal, né? Tem lá o personal, tem a Nutri com a gente, tem ali os estímulos. Naquele momento, a retirada daquelas medicações que não vão trazer grandes prejuízos. Eu vou deixar o hipolipemiante, eu vou pensar no remédio da osteoporose, eu vou pensar no cálcio, na vitamina. Não, peraí, o que é agudo agora? O que é mais importante? Vamos dar um passo atrás, pensar no prognóstico dele. Hoje mesmo, a gente retornou com o tratamento de uma idosa super frágil, 3 meses de internação, pesava 47 quilos, caiu para 29 quilos numa internação, pequenina, claro, mas, enfim, o índice de massa corporal caiu para 16, com a equipe multiprofissional, com trabalho em conjunto, ganhou 1 centímetro de panturrilha, com comida, com estímulo, frágil, vulnerável, saiu de um patamar com 4 quilos de força de pressão palmar, subiu para 8 quilos de pressão Olha que palmar. beleza. Né? Assim, dá para fazer, dá para Tá, fazer. a gente vê isso na nossa prática. Pois é, pois é. Então, assim, o ideal é rastrear, a todo instante a gente está procurando, antes que a gente pegue esse perfil de paciente, mas mesmo pegando esse perfil de paciente, entendendo essa resiliência orgânica e a vontade dessa pessoa de melhorar, dá para fazer, é possível fazer, né? Sim, você não precisa depender do que é ideal, que seria uma avaliação geriátrica ampla, né, que você bem disse, para tratar também a fragilidade, mas você não precisa, porque isso você tem que recorrer a um geriatra, quantos nós somos, cada vez nós somos menos, em vez de mais, não dá para entender, nós somos menos, apesar do envelhecimento. Então, eu acho que se as pessoas seguirem mais ou menos o que a gente discute aqui, já é um caminho. Eu acho que é melhor, de novo, melhor fazer isso do que simplesmente você não fazer nada, né? Então, você não muda o seu universo, né? Justamente, justamente. Muito bem, muito bem. Olha, nosso avião está pousando, hein? Ah, isso, tá mesmo. Já deram sinais, já está descendo. Bom, vem para o calor do Rio de Janeiro, então. A gente aproveita, toma um chopp, vamos para a praia. E grava, quem sabe grava uma ponte aérea vista para o mar. Né? Oh, Isso é podemos um combinar. desejo antigo meu. Todos convidados, venham conosco. Vamos combinar, vamos combinar. Quem sabe a gente no dia anuncia e vão ali colegas até com a gente. Quem sabe a gente faz um ponte aérea com o público ali para discutir ao vivo. Olha que maravilha, Vamos que pensar sonho. nisso. Pensar. Né? Pelo menos os Maravilha. cariocas não estão lá. É isso aí. Legal. Grande abraço, então, amigo. Ótima Um discussão hoje. abraço, até a próxima. Um abraço a todos, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.